Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipelli. Como vai, Milton? Tudo bem, estamos prontos aqui para o nosso trabalho e aproveitar para saudar a todos os nossos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu amigo Milton, como temos feito, vamos aqui atender a mais um e-mail que recebemos, uma dúvida aqui que é bastante interessante, como a maioria das que nos são enviadas. Diz a questão, diz assim: sou médium em um centro espírita e gostaria de saber o motivo pelo qual pode levar um médium a ficar bocejando e abrir a boca depois das manifestações espíritas. Desde já a gente fala que isso ocorre antes também, muitas vezes, das manifestações, né? Tem algumas coisas desse gênero e depois. Então, isso tem uma razão de ser. Tem sim, tem uma razão de ser e é uma excelente pergunta feita de ordem prática das reuniões mediúnicas. Portanto, deve envolver dirigentes, médiuns e espíritos também. Olha, este assunto ele é muito antigo. E a dúvida, ela é geral para as pessoas que não estudam a doutrina, digamos assim, para ficar mais fácil. A pessoa não estudando, ela não sabe quais são as origens, a base para nós entendermos uma mecânica como esta, no procedimento. Tudo tem a ver com as influências espirituais, influência de pensamentos e também fluidos. Nesse caso de fluidos, eu vou usar uma expressão que é mais apropriada para esse tipo de situação dos médiums que sentem bocejos, lacrimações, que também é muito comum, que é a saturação fluídica. Como nós sabemos, os médiums se ligam aos espíritos. Nós já aprendemos isso na doutrina espírita. Se ligam como? Se ligam através do pensamento. E é exatamente através do pensamento que tanto os espíritos comunicantes quanto os médiuns agem sobre os fluidos. E vai se formando ondas fluídicas durante a aproximação, a sintonia, o envolvimento e a manifestação dos espíritos em uma reunião. O que vem a ser isso? Que os espíritos então vão combinando os seus fluidos com os fluidos do médium. E o médium passa a receber, por esse processo que eu estou salientando, o registro de tudo quanto o espírito está sentindo, produzindo e tudo mais. Isto significa que o médium que vai receber o espírito, que está se aproximando fluidicamente do espírito e que está recebendo a manifestação, registra todo o sintoma do espírito. Num deles, na maioria dos médiuns, e eu tenho certeza que quem fez a pergunta deve estar se referindo às reuniões para tratamento de espíritos sofredores, esses espíritos vão criando essa onda de saturação fluídica. Quase que eu uso uma expressão, ela não é bonita, mas se eu falar, todos vão entenderem o que eu quero dizer. Se trata de um verdadeiro lixo fluídico, resíduo fluídico, não é? Então, o médium registra isso e por esse processo ele vai bocejando, ele vai se saturando até fisicamente e alguns demoram para sair, digamos assim, dizer assim, agora eu estou aliviado. Aliviado do quê? Aliviado daquela saturação, daquela onda fluídica, pesada até, e que a pessoa sentiu, registrou, sentiu e foi se envolvendo. Depois ela se alivia naturalmente, isso é um processo natural, até porque todo bom médium recebe um apoio de um bom espírito.
E, obviamente, o espírito percebendo isso, o espírito amparador, o espírito protetor, ele procura auxiliar o médium a se livrar dessas influências. Estou falando do bocejo e também da lacrimação. A pessoa fica lacrimejando um bom tempo também através desse processo de condensação fluídica. Mas também lembrando, né, Milton, que nos trabalhos, nas casas espíritas onde se realizam esse tipo de trabalhos, há toda uma preparação, um grupo de espíritos que prepara aquele ambiente para que, embora isso ocorrendo, alguns momentos depois, se o médium estiver bem preparado, aquilo desaparece, né? Claro, e você disse bem, embora isso ocorrendo, significa que a ocorrência ela é natural, comum e é resultado de uma série de fatores, mas que ao depois, realmente os médiuns se livram, porque uma boa reunião é aquela que deixa depois o médium aliviado, ele sai de lá, digamos, com a sensação de um dever cumprido, o dever do exercício da mediunidade, da aplicação da mediunidade em favor dos nossos irmãos que sofrem. Todo sofrimento traz esse assunto ligado com condensação fluídica. Todo, tanto quando a gente está encarnado, quanto está desencarnado. E com a aproximação dos espíritos que desencarnaram sob a influência da dor, do desespero, da solidão, da angústia, realmente vai criando essa onda fluídica. E depois os espíritos são também aliviados, porque puderam conversar, porque numa reunião onde se comunicam espíritos sofredores, o que eles vão falar? Vão falar do seu sofrimento, não é verdade? E a reunião existe exatamente para isso. Eu penso que futuramente no mundo nós teremos uma grande quantidade de reuniões mediúnicas destinadas ao apoio e tratamento desses espíritos. Na medida que o movimento espírita tiver maior conhecimento do Livro dos Médiuns, da doutrina espírita, do que Allan Kardec recomenda, com certeza os centros terão sempre, em maior número, grupos mediúnicos para o tratamento desses nossos irmãos. Na nossa casa, Milton, até nós temos uma preocupação bastante grande com isso, porque nós temos 5 grupos todas as semanas que nós fazemos atendimentos desses espíritos. Um deles, inclusive, nós procuramos fazer as evocações, né, como Kardec orienta no livro dos médiuns. Mas uma questão que eu acho de extrema importância, e seria, acho que bom também que você comentasse, da necessidade da preparação dos médiuns para os trabalhos mediúnicos. Porque às vezes a gente fica naquela correria no dia a dia, o trânsito e o trabalho e não sei o quê, e a gente esquece que à noite, normalmente, né, nós vamos para a casa espírita e vamos realizar um trabalho que requer da gente um preparo. É importante que a gente esteja bem sintonizado com os bons espíritos para que isso flua de forma a que os trabalhos andem bem, que seja oportuno, não atrapalhar os espíritos, muitas vezes, que a gente acaba atrapalhando, né, meu? Porque a gente quer ajudar, não é assim? Para ajudar precisa de preparação mesmo. Então eu vou chegar nesse pontinho que você deseja, mas eu começo dizendo o seguinte: Kardec recomenda que antes da prática venha a teoria, isto é, o conhecimento da teoria. Então a preparação do médium, ela começa com o conhecimento da doutrina espírita. O bom médium é aquele que conhece o espiritismo, porque aí ele pode praticá-lo de uma maneira mais saudável. E passada então aquelas reuniões que nós já falamos no nosso programa, e quem tiver interesse busque nos anteriores, é fácil, né? Você vai mencionar isso depois. Passada aquela fase da constatação do médium, do tipo mediúnico, então tem aquela fase que Kardec recomenda, que são as reuniões de instruções, onde comparecem os espíritos instrutores. Aqueles que têm mais conhecimento, então as suas comunicações são exemplares, do ponto de vista da orientação. E de forma que, seguindo essas instruções, nós chegamos até o ponto de preparar o médium.
porque ele vai precisar de um bom preparo espiritual, preparo físico para esses tipos de reuniões. E o médium tem que aprender que ele está ali na condição de voluntário, numa reunião de prestação de serviço espiritual, se ligando com os espíritos, e ele precisa aprender, então, a controlar-se e controlar também essas influências espirituais. O bom médium, segundo Kardec, viu, Coelho, interessante, um dia eu penso, nem sei se perguntaram, mas ele diz assim, o bom médium, ou o ideal, ou o melhor médium, aliás, a palavra que ele diz é o melhor médium seria aquele sobre quem jamais os espíritos maus tentariam qualquer tipo de influência. Tá bem? Então, mas não é a nossa condição ainda aqui na Terra, de forma que a pessoa precisa saber que ela tem que se controlar, tem que passar, regrar o seu comportamento no dia, inclusive em termos de pensamento, se esforçar ao máximo para não criar indisposições. Tudo que eu estou falando, eu sei que são desafios, mas nós precisamos dizer. Então a pessoa precisa procurar livrar-se de qualquer sombra de ataques de pessoas, de espíritos. Não se completa muito isso, mas tem que fazer o melhor que ele pode. A casa espírita, Milton, além desta forma de atendimento, que é através da psicofonia, né, onde os espíritos falam através do médium as suas necessidades, as suas angústias, há muitos também, e há uma possibilidade, também nós fazemos isso com frequência, de eles trazerem essas angústias por intermédio da psicografia. Perfeitamente. Né? Então, nos grupos, eles também, através das intuições, trabalham o médium, e os médiums vão relatando, né, as angústias que o espírito sofre, porque desencarnou. Às vezes eles relatam alguma coisa da encarnação, da última encarnação, porque o que fizeram, o que não fizeram, o que podiam ter feito. Isso também é uma forma de auxiliar os espíritos, né? Claro. Existem centros espíritas que mantêm as chamadas reuniões de psicografia, onde os espíritos se comunicam através da escrita, né? Eu mesmo participo de você também participa, aqui, em que os espíritos sofredores se comunicam através dos depoimentos que eles trazem a respeito da sua situação espiritual, do que fizeram na última encarnação e de como estão situados. E a partir dali a gente leva esses depoimentos para as reuniões de tratamento, onde inclusive nós fazemos, através desse processo que você faz, da evocação, se for o caso, ou então simplesmente das chamadas vibrações, que é o encaminhamento de pensamentos para a formação de uma qualidade fluídica, a fim de envolver o espírito que está passando por esta situação. Agora, eu penso, Coelho, querido amigo, que você falou uma coisa muito importante, que é o seguinte: quando o espírito ele encontra um ambiente onde ele pode textualizar o seu depoimento, trazendo o seu sofrimento, o que ele sofreu, o que está passando, quando ele faz isto, ele já começa a se aliviar. Por quê? Porque ele encontrou alguém, no caso um grupo, que vai ouvi-lo com respeito, com seriedade, com a vontade de ajudá-lo, e só esse fato já dá a ele um alívio muito grande nas suas dores, nas suas angústias. E quem conhece um pouquinho disso, Milton, sabe que os espíritos, às vezes a gente está atendendo um espírito e todas as casas espíritas, invariavelmente, tem muito mais desencarnado para escutar as palestras, para participar muitas vezes desse trabalho, do que encarnado. Verdade. Então, no momento em que o médium está, ou o doutrinador está orientando e conversando com aquele espírito, trazendo algumas informações,
outros tantos ali à volta estão também sendo orientados. Então é um trabalho de grande importância para auxiliar esses nossos irmãos que ainda estão muito ligados à matéria. E é uma questão, nós utilizamos isso também, Milton, de uma forma científica. Então aquelas casas que falam, às vezes procuram só orientar o espírito e tal. Procure perguntar para o espírito, mas onde você estava antes de vir para cá? Você comeu? O espírito come? O que tem no mundo espiritual? Então, algumas questões que as pessoas às vezes imaginam pela literatura aí, pergunta para o espírito se aquilo é verdade, que a gente vai chegar à conclusão que um monte de coisa disso é ilusão criada, né? Eles vivem a realidade, né? Eles vivem da realidade. É bem verdade que tem muitos que ainda criam quadros na imaginação. Não, criam um monte de coisa. Eles podem pensar qualquer coisa e pensam que estão comendo. Mas Kardec, numa das revistas espíritas, ele fala, bom, para o Baltazar, o gastrônomo, se não me falha a memória, você pensa que está comendo, mas você tem órgãos para isso? Não. Então, a mesma coisa é esse assunto dos espíritos estarem na reunião e se beneficiarem da doutrinação de um. Como eles não possuem aparelho de audição, eles não estão ouvindo, eles estão ligados, é uma rede que é formada ali, e são fluidos, que os fluidos são condutores do pensamento, e através dessa rede se ligam aos pensamentos de todos, de todos. Todos estão intimamente relacionados ali. E esse processo da doutrinação, do esclarecimento, serve para aqueles que estão no ambiente, fora do ambiente também, porque não há distância para essa rede atuar. De forma que nós precisamos entender que os espíritos, de uma forma ou de outra, são beneficiados. Portanto, nós estamos aqui neste programa valorizando essas reuniões de tratamento de espíritos, e tudo começou com a pergunta que uma ouvinte ou espectadora fez a respeito do bocejo, né, dos médiuns nas reuniões onde os espíritos se manifestam. E quando você fala dessa rede de pensamentos, é importante a gente lembrar que nos casos, por exemplo, de obsessão, e você conhece isso muito bem, às vezes a gente imagina que só tem um espírito ligado. Por vezes são diversos espíritos. Muitos. E nesse momento, todos os espíritos passam de alguma forma a receber as orientações. Se eles vão aceitar é outra coisa, né? É verdade. Mas que eles recebem essas orientações e muitas vezes as questões que movem esses espíritos, elas vêm de longa data, né, Milton? De 400, 500 anos atrás. A extrema maioria. Né? Eles, por vezes, já passaram por algumas encarnações nesse meio tempo, mas eles ficam ainda apegados àquele problema que ocorreu há muitos anos e ficam buscando esses espíritos, né, com os quais tiveram este problema, por encarnações a fio. Às vezes se encarnam na mesma família, mas não têm consciência muitas vezes, né? Só vão perceber depois, mas às vezes a mágoa não passa, né, Milton? Porque isso é resultado de pendências de outras vidas, né? E o espírito realmente ele não se apercebe de que ele está solvendo essas pendências. E isso é a longo prazo mesmo, e a gente não deve exigir rapidamente soluções. Mas o trabalho da casa mediúnica na casa espírita útil. Nesse sentido é extremamente importante para ajudar que esses espíritos se renovem mais rapidamente, né, Milton? Exatamente. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Muito bem, e esperamos ter oportunamente esclarecido a dúvida apresentada e o acrescentamento dessas ideias que aqui apresentamos. Pela oportunidade, muito obrigado pela atenção de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrar lá que no livro A Gênese, né, Milton, tem um capítulo dos fluidos, né? Isso.
que é extremamente importante para quem quer estudar esse assunto. É completo. Lendo ali com atenção, estudando, melhor dizendo, com atenção, porque ler às vezes a gente se dispersa. Estudando aquilo com atenção, vai compreender muito bem o que ocorre nesses casos, certo? Perfeito. Meus amigos, a vocês que estiveram conosco, o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!